Plug Eldorado, o mundo da informática, com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi. Olá a todos, está no ar mais um programa Plug Eldorado, aqui pela Rede Eldorado. Número 278. Exatamente, esse é o de número 278. Eu sou o Tarcísio. Quem falou agora há pouco, número 278, é o Pierluigi. Como é que vai, Pierluigi? Tudo bem, eu sou Pierluigi. Certo, e eu sou o Tarcísio. Tá certo. Ou seja, é um programa feito por duas pessoas que não têm a menor crise de identidade. É, exatamente. Agora, esse programa, na realidade, tem outros tipos de crise, que são causados pelo computador. Se você tiver alguma dúvida de informática, está tendo problema de relacionamento com a maquineta, se você tiver alguma dica interessante, se você tiver alguma resposta a perguntas que tenhamos lançado em programas passados por não saber responder, porque você tem a resposta porque você já passou por esse problema e conseguiu resolver, por favor, mande um e-mail pro info@redeeldorado.com.br. Repetindo. info@redeeldorado.com.br. Tomando os seguintes cuidados. No assunto, escreva por favor, Plug Eldorado. Eu estava comentando agora com a Sandra, nossa colega aqui da Rádio Eldorado, na nossa mala postal, na nossa caixa postal, a proporção e-mail de ouvinte, spam, está de 1 para 20. 1 para 20 já? 1 para 20. É, houve época que a gente já achava um absurdo que era 1 para 10. Agora já chegamos a 1 para 20. 1 para 20. Tá uma coisa absurda. Tradução, entre cada 20 e-mails que a gente recebe, um é de ouvinte e os outros 19 são aquelas propagandas indesejadas. Gente lotando a caixa postal de tudo quanto é forma, né? É terrível. Mas de qualquer forma, você escreve Plug Eldorado e imediatamente você não vai ser apagado, que já é uma grande coisa. Todas as informações, todas as perguntas, tudo, coloque no corpo do e-mail, não precisa colocar nenhum anexo. E, por favor, coloque seu nome, o seu pseudônimo, para que na hora que a gente esteja lendo o e-mail, você possa ser identificado. Exatamente. Tem um aqui, por exemplo, que se chama Maxwell Smart. Ah, Maxwell Smart. É o agente 86, tá certo? Tá certo. Vamos lá. Ele diz o seguinte, ele quer saber por que cargas d'água, quando se tenta salvar um arquivo no Word ou no Excel, e coloca-se no nome do arquivo os caracteres barra ou maior, menor, assim, por exemplo, vem a mensagem dizendo que não é possível salvá-lo, pois o nome não está correto. Tá. É que existem os famosos caracteres proibidos, né? Exatamente. São caracteres que... isso, na realidade, remonta da época do DOS. Né? O DOS, o Disk Operating System, o MS-DOS da Microsoft, era um sistema operacional cuja tela não tinha nenhum tipo de interface gráfica. Era tudo texto. Era tudo na base de texto. Aliás, texto branco em cima de uma tecla preta, ou pior ainda, texto branco em cima de uma tecla verde, né? Aliás, e tinha o texto verde em cima da tecla preta. Então, dependia exatamente da configuração no monitor. Mas tudo que você desejava fazer no DOS tinha que ser feito na base de algum comando que você tinha que digitar na famosa linha de comando, no prompt de comando. E nesse prompt de comando, claro, além dos comandos propriamente que você digitava, muitos caracteres eles tinham um significado especial. Por exemplo, se você quisesse saber numa determinada pasta, que na época era chamada de diretório, e não de pasta, depois é que ganhou esse nome assim mais simpático, vamos dizer assim, quando foi feita a migração para o Windows, né, para a interface gráfica. Mas na época do DOS chamava diretório. Então, quando você queria saber quais eram os nomes dos arquivos que estavam colocados num diretório, né, que estavam presentes numa certa pasta, você usava o comando dir, D-I-R, dir. Tá? Você pode até, de brincadeira, fazer isso a partir do próprio Windows. Se você abrir a linha de comando, que ainda está presente lá acho que é no item acessórios de programas lá do Windows, tem lá prompt, ou linha, comando prompt, uma coisa assim. Prompt do DOS. Isso, ele abre uma janelinha que simula, e hoje em dia apenas simula, como é que funcionaria o DOS. Então, se você der lá o comando dir, seguido da pressão da tecla Enter, né, você vai ver, correndo rapidamente pela tela, uma listagem dos nomes dos programas ou dos arquivos que estão presentes naquela pasta. Agora, se você quiser, por exemplo,
ter uma ideia desses nomes, quando eles encherem a tela, ocorrer uma pausa automática, você dá dir /P. A barra, no caso aí, está sendo utilizada para anteceder um comando P, que é o comando de pause. Ou seja, a tela enche, ele dá um pause automático. Aí você aperta uma tecla e ele dá mais uma enchida de tela. Né? Para quê? Para dar tempo de você ler. Estão todos aqueles nomes de arquivos desfilam pela tela numa rapidez tal que você não consegue ler. Então, o /P, por exemplo, é um comando. Vejam, então, nesse caso, que o caractere barra, ele tem um significado especial nesse comando. Da mesma forma, para um outro propósito, é claro, o caractere correspondente a um ponto de interrogação. Estrela. A estrela. É o asterisco, né? Que é o asterisco. O caractere correspondente a 2 pontos ou ao tracinho. Ao tracinho não. Não, tracinho não tinha. Então esse é permitido usar. Então todos esses caracteres que tinham um significado especial na linha de comando do DOS, para que eles não pudessem, para que eles não fossem confundidos quando era para se usar o nome de um programa ou quando era para se usar como um caractere de comando propriamente dito, né, para surtir um efeito como esse que eu acabei de exemplificar, então foi proibido. O sistema operacional proibiu que, ao nomear qualquer tipo de arquivo, fosse utilizado ou fossem utilizados esses caracteres. Moral da história, a proibição se tornou permanente. Né? Exato. Então, até hoje, você não pode usar esses caracteres para dar nomes aos seus arquivos. Muitos já foram liberados. Naquela época, por exemplo, a barra de espaço, né? O espaço no meio de um nome de um programa não podia ser usado. Né? O tracinho não podia ser usado. Tinha um monte, era proibido, você só podia usar letras e números. Mas, por exemplo, eu vou dar um exemplo de como até hoje tem que ser proibido. Você vai abrir um arquivo no Word. Aí abre-se aquela janela. Embaixo aparece o nome do arquivo, que você ou procura, onde está, e você clica, diz abrir e abre aquele arquivo, ou você está em dúvida sobre o nome, tem uma quantidade enorme, ou abre-se vários tipos de arquivo. Então, por exemplo, se você está num pronto qualquer, e você digitar asterisco.doc, por exemplo, vai obter naquela janela só todos aqueles que terminam por doc. Então aquele asterisco faz função de coringa. Até hoje, no Windows, está sendo usado para isso. Exatamente. Então é um dos tais Então são alguns caracteres, traduzindo e resumindo, alguns caracteres que proibiram exatamente pelo fato de serem caracteres que podem confundir o sistema operacional. Tarcísio, eu vou pagar uma dívida agora, que eu devia ter pago no programa passado. Não, devia ter pagado. Pagado, exatamente, pago. O verbo pagar, ele usa o particípio na sua forma normal, se ele for antecedido pelo verbo auxiliar ter. Então, eu tinha pagado, eu tenho pagado, né? Agora, se for o verbo ser, aí sim, ele foi pago. Entendi. Aí você usa Depende de qual é o verbo auxiliar. Tá certo. Quer dizer, depois de 54 anos de Brasil, eu estou aprendendo ainda algumas coisas de português, né? Mas se bem que eu tinha falado certo, né, no começo, né? Depois me corrigi. Foi pago, agora é ter pagado. Eu devia ter pagado no programa passado, mas vou pagar agora. É um e-mail do Jack Jones. Ele diz: eu sou ouvinte do programa e muitas vezes economizei uma graninha ouvindo as dicas e sugestões de vocês, seja de vocês ou até dos demais ouvintes que compartilham conosco todas elas. Eu sou deficiente visual e vim agora para dar uma dica legal de um aplicativo musical voltado a deficientes visuais que tocam ou querem tocar um instrumento. Sabendo que muitos deficientes visuais gostam de música, mas nem sempre ela está acessível a todos, principalmente em partituras, este programa que eu vou indicar pode nos auxiliar muito. Ele é em português, edita, lê, transcreve da partitura tradicional para a linguagem braille, pode imprimir também nessa linguagem, e podemos ouvir a música após importar uma partitura para dentro dele. Olha que bacana. Que é um pouco o que faz aquele Noteworthy. O programa é MusiBraille. É gratuito e, segundo os desenvolvedores, está em fase de testes, mas pode ser encontrado no seguinte site. Agora atenção. Você digita intervox, com X no fim, ponto N de navio, C de Carlos, E de Eco, NCE, ponto UFRJ, ou seja, Universidade Federal do Rio de Janeiro, ponto BR.
Então esse só uma curiosidade, esse intervox.nce/UFRJ... Não, ponto, aliás, UFRJ.br, é o site onde está hospedado o nosso grande amigo Moacir. Sim, o Moacir, é o começo do domínio do Moacir, né? Uhum. Aí você digita barra, agora há pouco o Tarcísio falou que essa barra tem uma função, portanto não pode constar do nome de um arquivo, você digita barra, você escreve Musi Braille, esse Musi Braille, toma cuidado, o Musi é do começo de música, e depois vem Braille, e todo mundo sabe que Braille é com 2 L's, barra, aí você põe download.htm. E diz que tem também um chat muito legal, onde os deficientes visuais podem trocar ideias sobre música, aplicativos, edição de partituras como esse, tablaturas, ripadores de áudios acessíveis, simuladores de instrumentos, diversos tutoriais, dicas, sugestões, e até mesmo trocar outros conhecimentos e até fazer amizade. E esse é o group314141@groupsim.com. Soletra isso, Tarcísio. GROUP 314141, aí o símbolo de arroba, né? Quer dizer, na realidade o que eu estou passando para vocês é o endereço de e-mail. E depois do arroba vem groupsim.com. E o seu título é Unidos pela Música. Diz ele que se tiverem, outros ouvintes tiverem interesse, ele vai poder, à medida do possível, auxiliá-los com dicas sobre aplicativos de voz ou demais que sejam acessíveis a nós, deficientes visuais, pois existem vários deficientes visuais que ouvem o programa e dessa forma ele estaria retribuindo com o quanto que vocês e demais ouvintes já ajudaram. Abraço a todos e até outra oportunidade. Jack, muitíssimo obrigado. E realmente vamos precisar da sua ajuda, sim, porque tanto o Tarcísio quanto eu temos um problema, quer dizer, a gente não conhece muito desse mundo. Exato, no então qual a gente está sempre aberto, inclusive até por ter esse veículo, que é o rádio, bastante ouvido, né, pelos deficientes visuais. A gente tem esse veículo à nossa disposição, então é claro que a gente desde o início está servindo como uma ponte entre os deficientes visuais que são nossos ouvintes. Mas somos apenas uma ponte. É claro, de tanto ouvir falar, tem algumas coisas que a gente já sabe responder. Mas a gente continua se prontificando a continuar oferecendo esse serviço de ligação entre todos os deficientes visuais. E quando um tiver dúvida, o outro ouve e sempre acaba respondendo a dúvida do primeiro. E eu e o Perluigi, enquanto isso, vamos aprendendo aqui, não é? Sim, a gente está aprendendo um monte de coisas a respeito, né? Queridos professores... É a dúvida 301. Certo. Queridos professores, sou um ouvinte assíduo de vocês, não consigo vir aos sábados, mas eu baixo no site e escuto no meu carro, no celular. Parabéns pelo programa e estou gostando muito das entrevistas. Ultimamente nós andamos partindo um pouco para esse campo das entrevistas e o pessoal está gostando muito. Foi muito elogiada a do Thales, foi muito elogiada a entrevista do Eduardo Lima, da Sun Microsystems. Foi um negócio bastante interessante poder falar com pessoas especializadas nas várias coisas. A do Thales, então, eu recebi muitos e-mails, falando, repito, vou chamar o Thales mais uma vez. Sim, quantas vezes quiser. Eu acho que ele ficou muito feliz também em estar aqui no programa. O Thales, para quem não ouviu o programa da entrevista dele, é o diretor da escola Full Frame, uma escola de fotografia digital. E ele manja muito de fotografia digital. Muito. Ele manja muito de fotografia. Fotografia de modo geral. Para você ter uma ideia, ele foi praticamente o inventor e o implantador do primeiro curso universitário de fotografia no Brasil. E depois, claro, de fotografia digital, a partir do desenvolvimento dessa tecnologia. Hoje em dia praticamente só se fala em fotografia digital e não mais na fotografia nos seus moldes originais. Mas de qualquer forma, as bases são as mesmas. Sim. Né? O que tem-se para aprender agora é assim, em vez de você fazer depois aquele curso de revelação e ampliação das fotos, hoje você faz um curso de Photoshop no lugar. Você faz. A revelação agora é eletrônica. É eletrônica, é digital. Aliás, se alguém quiser mais informações, entra no www.fullframe.com.br
.com.br. Esse full frame seria em inglês tela cheia, né? Full, F-U-L-L, frame, que é F-R-A-M-E. Mas voltando aqui à dúvida do Paulo Prado, que gostou muito das entrevistas, estou com um problema no meu notebook. Tenho instalado o sistema operacional Windows XP e há uns 7 meses, toda vez que inicio o computador, aparece a seguinte mensagem: o Windows não consegue encontrar csrcs.exe. Certifique-se que o nome tenha sido digitado corretamente e tente de novo. Bom, ainda bem que ele não consegue encontrar pelo ID, porque se eu encontrasse pela minha frente, andando pela rua, se eu topasse de frente assim, com csrcs.exe, eu não saberia o que fazer com isso também. Tá certo? Agora, eu pesquisei, disse, botão inicial, pesquisar, e não consigo achar absolutamente nada. Aliás, é nosso vizinho aqui do estúdio, viu? Do bairro do Limão. Do bairro, né? do Limão. Agora, veja bem, Paulo, toda vez que o Windows diz que não consegue encontrar alguma coisa, das duas uma. Quer dizer, das duas uma não, é a mesma coisa. Você desinstalou, ou algum antivírus desinstalou, Exatamente. ou algum programa desinstalou alguma coisa, mas manteve um registro que fazia referência a essa coisa. No registro do Windows tem uma chave especial, um lugar ali, onde são listados programas ou procedimentos que devem ser executados na hora que você liga o computador. É uma espécie de auto-run. Há várias formas de você fazer programas entrarem rodando junto com o carregamento do sistema operacional, né, do Windows no caso. Uma delas é o arquivo, ou o atalho para o arquivo, estar dentro do menu iniciar e dentro de uma pastinha com o nome específico inicializar. Tá? Então todos os atalhos que tiverem nessa pastinha, eles vão ser automaticamente executados quando o Windows for carregado. Outra forma é haver uma menção, uma linha de comando para execução do arquivo ou de um atalho para um arquivo, e é essa linha de comando presente numa seção chamada run, que está dentro de uma determinada chave específica no registro do Windows. Então o que deve ter acontecido é que esse tal arquivo, ou que aliás tem um nome meio suspeito, ou até um vírus pelo nome suspeito, que tem esse nome csrcs.exe, a menção à execução desse arquivo permaneceu ali no registro do Windows, tá? Mas o arquivo propriamente dito já foi deletado ou movido por uma quarentena, eventualmente aí, ação essa promovida por um programa de antivírus, tá? Bom, o que a gente sugere que você faça? É uma coisa relativamente simples, porém deve-se tomar todo cuidado. É uma lobotomia, portanto, toma cuidado que... Porque você vai mexer com uma espécie de cérebro do Windows, né? Quer dizer, aquela parte de configuração geral que é o registro do Windows. Então faz o seguinte, se você estiver usando o Windows XP, você vai lá no comando botão iniciar, executar, usando o Windows... é o XP, o dele é o XP, ele diz, operacional XP. Então vai lá no botão iniciar, no comando executar, e escreva no comando executar, lá na linha de comando executar, regedit, ou seja, R-E-G-E-D-I-T. Regedit. Regedit. O reg é a abreviatura de registro. Edit, você vai editar os registros. Edição, exatamente. Aí dá o abrir ou o executar, né, o OK. Bom, vai se abrir uma tela, né, que é exatamente a tela característica do regedit. Não mexe, nem dá muita bola porque está aparecendo por ali. Aí nessa tela vai ter um menuzinho, como se fosse um pequeno aplicativo, como outro qualquer, e no menu tem o comando editar. Clique em editar e a seguir em localizar. Aí abre-se um campo para você digitar o que você quer localizar. Bem, no caso você quer localizar exatamente esse nome, csrcs.exe. Digite isso e mande localizar. Ele vai parar provavelmente num registro, numa linha do registro, que tem exatamente a menção
ao comando de execução desse CS.exe. Na hora que ele parar ali, você simplesmente aperte a tecla Delete, né, Delete, e mande apagar essa linha, pura e simplesmente. Depois, para se certificar que não existam outras linhas com comandos análogos, aperte a tecla F3 para que ele continue a busca, tá? Até esgotar toda a busca, apague todas as linhas que tiverem menção a esse csrcs.exe. Bom, e depois saia do registro do Windows. O que vai acontecer é que a próxima vez que você iniciar o computador, bem provavelmente, esse erro já não vai mais aparecer. Tarcísio, por falar em registro, o Moacir Duch, o nosso Moacir, ele dá uma dica aqui que foi postada por um amigo dele, Marcos Vicente, e que parece ser bastante útil. A dica é sobre instalações controladas. Instalações controladas. Porque na realidade, o que o Tarcísio estava explicando é o seguinte: você instala um programa, na hora de instalar, se não for um daqueles, como é que chama os que rodam sozinhos? Standalone. Se não for um standalone, ele vai mexer nos registros, ele vai se ramificar dentro do teu computador. E diz aqui o Moacir, citando o Marcos Vicente, é sabido que certos programas instalam mais coisas do que é aceitável. Aliás, esse é um dos riscos de infiltração de spyware nos PCs. O ideal é sabermos o que cada programa instala no computador. Esse programinha, o que ele sugere, ele faz uma comparação de todas as chaves do Windows antes e depois da instalação. As chaves são exatamente aquelas linhas presentes no registro do Windows, né? Ou seja, ele olha o antes, olha o depois da instalação e mostra o que foi instalado. É um freeware que chama Spy Me Tools. Quer dizer, ferramentas espie-me. É um freeware de 1 megabyte. Então você pode encontrá-lo agora muita atenção. Tá aqui. Tá, esse endereço enorme aqui. Vamos lá, então anote aí, é www. LCIBROS, aí você escreve Solutions em inglês, ou seja, outro S, O-L-U-T de tango, I-O-N-S. Então seria uma coisa assim, LCI Brosolutions, né, sem nenhuma pronúncia. LCI Brosolutions. E esse Brosolutions é com 2 S's, tá? .com, e aí / Spy Me Tools, soletrando SPYME T de tango OOLS, Spy Me Tools. Então, repetindo tudo, www.lcibros.solutions, né, tudo junto.com / Spy Me Tools. Tá ok? Essa é a dica do Assis. Agora é gozado como, olha as convergências e as coincidências, né? O Walter Rodrigues, que insiste em dizer que tem um homônimo dele, que não é ele, lá de Mato Grosso do Sul, diz o seguinte, mais uma vez, quando reinstalamos o Windows, ele fica limpo, as lixeiras, sem arquivo desnecessário. O importante é mantê-lo limpo. Então existe um programinho que tira uma espécie de fotografia do estado do HD e nos avisa quando for adicionado ou criado um novo arquivo, nova entrada ou novo registro, possibilitando a remoção na hora e posteriormente do lixo que eventualmente foi criado. E você encontra esse Watcher, Tiny Watcher, em www.donationcoders.com/cubicle/watcher. Bom, Tarcísio, já que você foi escalado para soletrar hoje, dá uma olhada tá certo, aqui. Então vamos lá, anote aí de novo, www. O Donation Coders são 2 palavras em inglês. A primeira é donation, que se escreve donation, né, com N de navio no final. E o Coders é do jeito que eu falei, CODERS. Donationcoders.com.
Bom, agora não dá nem para ler, tem que soletrar mesmo. É K-U-B de Bravo I-C-L-E. Como se fosse cubicle, tá certo? Com K inicial. Exato. /Watcher. Esse Watcher é W-A-T de tango, C-H-E-R. Watcher. Então, repetindo tudo, esse Tiny Watcher você vai achar em www.donationcoders.com/cubicle com K /Watcher. E é justamente aquele que faz mais uma vez a comparação entre o antes e o depois, para saber exatamente o que foi instalado, o que não foi instalado. Mas a gente sempre pode criar um ponto de restauração no Windows, que depois, num programa, numa ocasião pertinente, a gente vai ensinar vocês a fazerem, tá ok? Vamos agora ao intervalinho, a gente volta já já para o segundo bloco do programa de hoje. Segura aí. Você ouve Plug Eldorado, o mundo da informática, com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi. Agora na Eldorado, Infodrops com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi. Nosso ouvinte Eliseu nos enviou uma dica imperdível para aqueles que desejam estudar ou aperfeiçoar o inglês ou até mesmo outras línguas. Trata-se do site Listen and Read English. Ele contém dezenas de links para outros sites em vários países, abordando diversos assuntos, tanto para crianças quanto para adultos. São links de jogos, notícias, músicas, vídeos, esportes e diversos outros. Estão codificados por cores que correspondem a diversas categorias, tais como conversação, livros eletrônicos, negócios, saúde, poesia, treinamento. Para acessar esse site, entre em www.intermatica.org e procure pelo Infodrop de número 974. Tarcísio de Carvalho para o Infodrops da Rede Eldorado. Infodrops na Eldorado. Ouvinte Faria, o famoso vigia do Fórum de Arujá, um ouvinte que já ouve o Plug 700 há bastante tempo, nos enviou uma sugestão de site para aqueles que acham que a internet não é só trabalho, é também um pouco de diversão. Trata-se do site Super GCB. Nesse site você encontra alguns joguinhos e muitas bobagens para alimentar algumas horas de diversão pela internet. Confira, ele fica em www.supergcb.pop.com.br. Mas se você não conseguiu anotar esse endereço, e se você preferir, acesse o www.intermatica.org e procure lá o Infodrop número 408. Pierluigi Piazzi e Tarcísio de Carvalho para o Infodrops da Rádio Eldorado. Infodrops com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi. De volta com Plug Eldorado, o mundo da informática, com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi. Estamos de volta agora com o segundo bloco do programa de hoje, esse é o de número 278. Lembrando sempre que esse programa, o Plug Eldorado, é destinado a você, usuário do computador, que está aí meio perdido ao usar a sua máquina, ou então tem alguma coisa muito interessante que você queira compartilhar com os demais ouvintes, e tudo pode ser feito a partir do e-mail info@redeeldorado.com.br. Não te dá um branco de vez em quando? Dá, de vez em quando dá. A gente se distrai um pouquinho, né? Você fala, quem eu sou mesmo? Dá um branco. Porque você sentiu um certo vacilo. Eu senti, né? Você falou, acho que o Tarcísio esqueceu do e-mail. Não, eu não esqueci, não, né? É o info@redeeldorado.com.br. Ele olhou a minha cara e falou, nossa, coitado, o Tarcísio acabou de ter um branco. Mas não foi, não. Foi só uma pausa para respirar. Tá certo, olha. Nós temos algumas dúvidas, algumas coisas muito interessantes, algumas dicas. O Antônio de Biritinga, na Bahia, nós chegamos até a Bahia. Bom, agora com a internet, nós chegamos no mundo. Primeiro São Paulo, depois São Paulo e o bairro do Limão, depois o mundo. Foi muito interessante porque eu estava aqui na redação
passou um dos funcionários aqui, lá da FM. Falou, professor, eu não tinha seu e-mail, mas veio alguém uma moça ligou para o senhor de Londres. E foi até meio difícil entender o inglês dela, porque o inglês fala com batata quente na boca. Mas em Londres, tem gente que vem do... Bom, mas diz tá aqui, ó, Biritinga, na Bahia. Depois eu vou entrar no Google Maps para ver onde fica Biritinga. Diz, professores, eu gostaria de obter a definição correta de ID. O que é ID na internet? A ID é só uma abreviação para identidade, identificação, é ID. Né? Aliás, não é só na internet, na língua inglesa, assim como aqui no Brasil a gente usa RG, né, como sendo o documento de identificação de um cidadão brasileiro. Qual é teu RG? Qual é teu CPF? Qual é teu CPF? Qual é a tua identidade? O que quer dizer CPF? Tem muita gente que não sabe o que quer dizer CPF. É o cadastro da pessoa física. CNPJ. Né? Então, esse é o Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica. Exatamente. Né? RG é o registro geral, mas na realidade é um registro geral de identificação, né, daí de qualquer pessoa. Você tem RG? Eu tenho. Eu não. RG. Você não tem. O seu é RNE. RNE, né? Que é Registro Nacional de Estrangeiros. Então, o ID, na verdade, é uma abreviação para identity, quer dizer, identidade na língua inglesa. Então, na língua inglesa, em qualquer situação, não só na internet, é muito comum, né? Quando, sei lá, um policial aborda um cidadão, ele pede o ID, a identidade do cara, né? E na internet é muito comum também, quando você precisa se identificar para fazer login num site, ou simplesmente quando você que tem gente vai que fala, identificar... qual é seu login e senha? Quando o correto seria, qual é seu ID e senha? Né? Exatamente. O login é o ID para você entrar numa rede, né? Quer dizer, é a identificação para você entrar numa rede. E o seu IP? Nome. Bom, IP aí sim, é uma coisa específica de internet, né? E significa Internet Protocol, protocolo de internet. Que assim, toda vez que a sua máquina, que vai acessar a internet através de um provedor de acesso, realiza essa operação de se conectar à rede, né? Ela tem que negociar, entre aspas, com o provedor. Ela tem que se identificar dizendo, olha, eu sou uma máquina assim, assim, assado, e estou a fim de entrar na internet. Quer dizer, claro, tudo isso dito na linguagem dela. Então existe um protocolo de entrada na internet, que é o Internet Protocol. E toda vez que essa conexão é bem sucedida, a esse protocolo é associado um número, tá? Que é conhecido com o nome de número IP, que é o número que identifica a sua máquina na rede, naquele momento, na hora que você fez a conexão. E inclusive através desse número, teoricamente, qualquer pessoa pode te localizar. Né, porque o seu número é uma coisa pública, qualquer um pode entender que a máquina que está conectada na internet segundo o protocolo IP de número tal... 303.457. Normalmente o IP é constituído por um número composto de 4 conjuntos de algarismos separados por pontos. E cada conjuntinho desses de algarismos tem 3 algarismos. Então são 3 algarismos, ponto alguma coisa, mais 3 algarismos, outro ponto, 3 algarismos, ponto, 3 algarismos. São 4 bloquinhos de 3 algarismos separados por ponto. É o padrão, né, para dar esses números IP, tá? Que identificam uma máquina na internet. Agora, essa identificação tem 2 observações que acho muito interessantes. Uma delas é que você pode ter um IP fixo ou um IP variável. Ou seja, na hora que você se conecta, você pode se conectar sempre com o mesmo IP, quer dizer, teu provedor te atribui sempre o mesmo IP. Exato. Ou a cada vez que você se conecta, se você ganha um IP provisório que só serve para aquela conexão. O que é mais seguro, Tarcísio? Com certeza o IP variável. Exatamente. Quer dizer, é a mesma coisa, quer dizer, o que é mais seguro para você não ser assaltado? Você ter um endereço fixo, uma residência fixa, ou uma residência que todo dia muda de lugar? É claro que para termos de segurança, para você não ser assaltado tão facilmente... Ou sequestrado. Ou assassinado. Ou assassinado. Calma, também não vamos... Não, mas peraí lá, como chama aquele que foi enforcado depois lá do Iraque, que esqueci o Saddam Hussein. Ele tinha umas 15 residências diferentes. Cada noite ele dormia num lugar diferente. E assim que ele conseguia escapar das pessoas que o perseguiam, que procuravam. Então, se você tiver um endereço variável, fica muito mais difícil de te achar.
né? Quando alguém especificamente está tentando te encontrar, se você muda todo dia, fica muito complicado de te achar. Então, é assim que funciona o IP variável, né? Não o IP fixo. O IP fixo, se você, por exemplo, prover algum tipo de serviço, e alguém já está com você na mira, para tentar invadir o seu site por algum motivo, com o IP fixo fica muito mais fácil de te localizar. É um IP fixo. Então é mais seguro ter um IP variável. Agora, tem uma coisa muito interessante. Toda vez que meu firewall detecta que alguém está tentando me escanear, obviamente não consegue por firewall, não deixa, mas ele denuncia, diz, olha, tentaram te escanear, você quer ver quem é? Aparece o IP. Acontece que esse IP não é necessariamente o IP verdadeiro, né, Tarcísio? Exato, existem, para esses hackers, né, esses crackers e hackers, eles usam programinhas utilitários que servem não só, alguns deles para propósitos de invasão, né, para facilitar a invasão. Um desses programas, por exemplo, se chama Sniff, seria o cheirador, farejador. O farejador, ele fareja, por exemplo, pela internet, computadores que estejam com uma determinada porta desguarnecida para facilitar a invasão por aquela porta de conexão. Então tem o Sniff, tem vários programas utilitários, né, que os crackers utilizam para poder facilitar, entre aspas, né, esse trabalho de invasão deles. E um desses, justamente para que eles, crackers, não sejam identificados, é um programa que mascara o IP. Então, ele também está conectado à internet. Ele tem um IP, só que ele não usa diretamente o computador dele declarando qual é o IP. Ele usa um programa para proteger a identidade dele na internet, mascarando o IP. Quer dizer, criando, na realidade, um IP falso, diferente daquele que realmente ele tem naquele momento. E se for verdadeiro, provavelmente é de alguma LAN house. Sim, tá certo? Sim, porque ele também está usando um computador como escravo, né? Ou público ou como escravo. Normalmente eles usam computadores públicos, eles vão em LAN houses. É a mesma coisa, né? Quando o cara vai ligar para a polícia porque ele sequestrou alguém, ele não vai ligar da casa dele, ele vai ligar de um telefone público, né? Pelo menos, tá certo? Aqui, agora temos um cujo pseudônimo é profissional de TI. O que é TI? É tecnologia da informação. Certo. Diz, concluiu o curso superior na área de informática quando os disquetes eram de 5 polegadas e 1/4. Eu lembro muito bem desses. Você sabe que eu ainda tenho alguns desses disquetes de 5 1/4 na minha casa. Na tua casa? Você deixou um caixote na minha chácara, que está lá em cima da minha mesa de bilhar. Agora, o que a gente faz com isso? Queima, né? Por isso que a gente não tem mais nenhum de ler um negócio desse. Não tem nenhum de ler, né? Deve ter coisas interessantíssimas ali. Talvez se a gente levar para o José Carlos Vale, lá do Museu do Computador, ele descobre coisas arcaicas. Ele ainda tem computadores funcionando que tem unidades de leitura de 5 1/4, e de repente a gente consegue até achar algumas coisas assim do Arco da Velha, literalmente. Arco da Velha, sabe o que eu achei outro dia? Fuçando nas minhas coisas antigas. Um programa gravado em fita cassete. Olha só. Antes dos disquetes. Esse acho que ninguém mais lê, né? Ninguém mais lê. Agora, ele diz aqui, o profissional de TI, que a rigor nunca trabalhou profissionalmente na área. Agora, depois de muitos anos, finalmente, na terceira idade, eu estou me divertindo com o computador. E ele gostaria de obter um botão no Firefox. O Firefox é aquele Mozilla Firefox, aquele navegador 412 mil vezes melhor do que o Internet Explorer, que faça a busca de uma palavra no site. Não necessariamente na página, mas no site. Certo. Porque no Firefox você já tem um botão que faz a busca. Você tem a possibilidade de busca. Não é botão. Você tem a possibilidade de busca, tá certo? Agora, ele diz o seguinte, eu queria que essa busca fosse feita em todo o site que estou visitando. Porque, normalmente, quando você traz um site qualquer, ele tem várias páginas. Se você ativar o mecanismo de busca, for lá naquele arquivo inicial, procure tal palavra, o Firefox abre uma janelinha embaixo onde você digita a palavra. Isso. E ele acha... É o comando editar, localizar. Do browser, né? Exatamente. Só que ele localiza na página. E o nosso amigo quer que localize no site inteiro. Tá, então, quem faz isso, por exemplo, é aquela barra de ferramentas do Google. Diz ele, inclusive, que já sabe que existe esse botão
de localização de algum termo, não apenas na página, mas no site no qual ele está presente, no site corrente, vamos dizer assim, existe isso na barra de ferramentas do Google. Mas ele diz que também não quer instalar essa barra de ferramentas por uma questão de economia de espaço. Em outras palavras, o que ele quer é criar um botão específico para o Firefox que faça essa busca e que não seja dependente da instalação da barra de ferramentas do Google, por exemplo. Tá certo? Pois é, eu acho que isso depende justamente da pessoa saber programar, né, alguma coisa algum plugin, né, que funcione no Firefox. Talvez já exista até pronto. Eu confesso a minha ignorância no sentido de saber programar um botãozinho para o Firefox. Agora, para quem quiser fazer esse tipo de pesquisa, o Google, eu aconselho o Google mesmo, que ele não quer instalar por uma questão de economia de espaço, eu aconselho o Google, deixa eu explicar por quê. Muitas vezes você faz uma pesquisa de alguma coisa, especialmente quando você está lidando com imagens ou coisa desse tipo. Você faz uma pesquisa, ele diz, olha, em tal site tem uma referência a isso. Só que na hora que você abre o site, abre-se uma página e a referência está em outra página completamente diferente. E você não acha aquilo. Exatamente. Facilmente, né? Então eu acho, eu não sei, quer dizer, no caso dele, se alguém souber como criar esse botãozinho, ou souber da existência de um botãozinho que possa se instalar no Firefox para fim específico de localização de algum termo na página de internet que se está visitando, a página de internet corrente, não na página, mas no site, né? Porque na página o próprio browser já tem esse recurso. Então, por favor, mande para a gente essa dica. A gente vai encaminhar aqui pro profissional de TI, como ele se assinou aqui, tá certo? Mas, para o público, de modo geral, instale a barrinha de ferramentas do próprio Google, porque ela é muito útil, que além desse botão tem diversas outras funcionalidades interessantes. E se por uma economia de espaço na tela você quiser que essa barrinha não apareça, tudo bem, vai lá no Preferências, barra de ferramenta, e manda ocultar essa barra, pelo menos nos momentos que você não a estiver utilizando. Né? Revele essa barra, né? Desoculte, faça ela aparecer apenas nos sites para os quais você acha que ela vai ter uma certa utilidade. E eu acho que também não ocupa tanto espaço assim, ela rouba uma linha, né? Porque é uma barra a mais que você acaba tendo ali junto com o menu. Não sei se é espaço de tela, espaço de HD, mas também não é. Espaço de HD acho que não é, né? Porque uma barrinha dessa nem tem espaço de HD ou de memória muito grande sendo utilizado. Tarcísio, nós temos aqui uma dica, é a número 300, uma dica do Marco Polo Amaral. Para quem não sabe, Marco Polo foi aquele explorador famoso que foi com os tios até a China, né, pelo caminho da seda, né, e que escreveu um livro chamado O Milhão. Aí foi preso, porque todo mundo achou que era tudo mentira. Ele mora em Ribeirão Vermelho Sul, das Minas Gerais. Sou ouvinte do Plug Eldorado desde que era Plug 700. E quando não posso me conectar aos sábados à tarde, sempre ouço o programa pelo site do Moacir. Como é que se acha o programa no site do Moacir? Você entra em www.intermatica.org, que é o site da Intermática, meu e do Perluide. Lá você, além de várias dicas de infodrops e outras bastante interessantes do mundo da informática, tem lá um link também para você achar a Full Frame, que é a escola de fotografia do professor Tales. Então, além disso tudo, também há ali um link para o site do Moacir. Tá? A forma mais fácil de chegar no site do Moacir é www.intermatica.org. Na primeira página, procure lá, site do Moacir, que você já vai clicando, ser remetido para lá. Lá, a vantagem é que você tem os programas gravados em Real Player. E no site www.intermatica.org também você encontra à disposição, só que gravados em outro formato. Agora, diz aqui o Marco Polo, como o programa não se destina apenas a tirar dúvidas sobre informática, eu gostaria de dar uma dica sobre o curso de Astrofísica do Sistema Solar que o Observatório Nacional está disponibilizando gratuitamente no seu site. Então, atenção, já que estamos em 2009, Ano Internacional da Astronomia, vamos aprender um pouco de astrofísica. E ele dá um link aqui que é mais ou menos
complicado, mas você encontra entrando no www.on.br. Tá, eu vou dizer que link é esse. Então anote aí, www.on, N de navio, .br, /site, aí você digita aquele sublinhado, edu, de novo, o caractere de sublinhado, dist, esse dist é D-I-S-T, simplesmente, novamente o caractere sublinhado, 2009 em algarismos, e continua, /site, /index, sublinhado, ss.html. Nossa, é um link monstruoso. Agora, né? se a pessoa chegar no www.on, que é o de Observatório Nacional, .br... eu imagino que a partir dali ela consiga, né? E às vezes fica meio difícil. O interessante dessa dica, ele diz o seguinte, apesar do título ser Astrofísica do Sistema Solar, é para leigos, viu, gente? Você não precisa ter um doutorado em física para poder utilizar esse site. Quer dizer, justamente... E eu imagino que ali, de forma simples, você vai encontrar várias respostas interessantes, né? Do tipo, o que é um buraco negro, né? Tanta gente chega pra gente e pergunta, eu sou professor de física também, o Pierluigi também é. Quantas e quantas vezes alunos te pegaram assim de surpresa e perguntaram, professor, explica para mim em poucas palavras o que é um buraco negro, né? Então a gente, opa, peraí, mas em poucas palavras mesmo, é isso que você quer? Então de repente você encontra ali explicações ou respostas, né, para esse tipo de pergunta bastante voltadas para o público leigo. Agora, Tarcísio, nós temos uma dica muito interessante do Francisco Martins, de Araçatuba. Ele diz o seguinte, primeiramente eu gostaria de elogiar a iniciativa desse programa, que no mínimo é fantástico. Eu não diria que é fantástico, tá certo? Mas na realidade a gente tenta ajudar as pessoas. Basicamente é uma prestação de serviço que a Rede Eldorado e 2 professores tentam prestar para a comunidade, principalmente agora que a informática invadiu a vida de todo mundo. Em segundo lugar, eu sou suporte de informática há 12 anos. Por isso que você começou com colegas da Rede Eldorado. Obrigado por nos considerar um suporte. E gostaria de ajudá-los, quando possível, a esclarecer as dúvidas dos ouvintes de vosso programa. Pelo amor de Deus, é muito bem-vindo, Francisco Martins. Por favor. Por favor. Tentando iniciar essa empreitada, eu gostaria de voltar ao caso Imagina ele falando diretamente, como é que é o nome dele? De Araçatuba, o Francisco Martins. Ele manda aí, dá uma entrada no nosso programa e fala, atenção, aqui quem fala é Francisco Martins, diretamente da Praça Rui Barbosa de Araçatuba, a Praça do Boi Gordo, não é verdade. Mas olha, o pessoal de Piracicaba é pior ainda, viu? Aí, soldado marvado, sai da calçada que não vai porva lá. Para o ouvinte que acha que eu estou gozando, na realidade Piracicaba é a cidade do meu coração, porque foi lá que eu aprendi a falar português. Quando eu mudei para São Paulo, todo mundo me perguntava, mas você aprendeu a falar português em Piracicaba? Eu falava, por quê? Mas aqui voltando, teve um ouvinte há muito tempo atrás que tinha uma dúvida a respeito do seu gravador LG, que não queria mais ler ou gravar no RW ou mesmo no DVD RW, né? Tanto no CD RW quanto no DVD RW. Eu lembro dessa dúvida. A grande maioria, agora nos explica o Francisco Martins, que aliás tirou uma dúvida minha também. A grande maioria dos gravadores atuais são compatíveis com todos os tipos de mídia, sejam eles R+, ou R-. O que ocorre é que alguns gravadores perdem a capacidade de gravação das mídias RW a algum tempo de uso. Após algum tempo de uso. Olha que interessante. Acredita-se que isso ocorra, dado o fato que essas mídias exigem mais do canhão laser do que as mídias normais. Ou seja, consomem mais potência. Sem dúvida. Os gravadores DVD, só abrindo um parênteses aqui, como todos os demais equipamentos e periféricos do seu computador, eles não são eternos, né? Eles têm uma vida útil. Imagina uma lâmpada, você compra uma lâmpada para sua casa, ela dura uma certa quantidade de horas, a partir das quais, né, esgotadas essas horas, ela queima, pura e simplesmente expira, né, ela queima. Tem aquelas lâmpadas econômicas que duram mais, dizem, né, custam mais, mas também duram mais, milhares de horas, 10 vezes mais. Isso hoje em dia já não é tão verdade, elas estão durando bem menos do que no início, mas também tem lá a sua vida útil. Da mesma forma, o computador e os componentes também têm uma vida útil. O disco rígido,
as unidades de leitura e gravação de CDs, DVDs, tem um certo número de vezes que você pode fazer isso. Portanto, fique atento, né? Se de repente ele parar de funcionar adequadamente, é porque às vezes está velho, né? E segundo explica aqui o Francisco, o que acontece é o seguinte: a refração dos CDs originais é melhor, exigindo assim menos do canhão de leitura-gravação. Um dado interessante é que isso pode ocorrer precocemente, já que pegamos casos em que isso ocorreu já no 3º mês de uso. Na firma dele, com 3 meses de uso, já deixou de funcionar nesse sistema. Dessa forma, acreditamos que a solução seja a troca mesmo, em vista que o preço é bem acessível, por volta de R$70, né? Então, o meu, por exemplo, já tem um bom tempo de uso, o meu gravador de CD e DVD. Eu nunca usei uma MIDI RW, mas eu diria que em face da quantidade de mídias normais, R+, ou R- que eu já usei, ele já deve estar desgastado o suficiente para nem sequer funcionar mais. Nem pela primeira vez. Nem pela primeira vez, né? Agora, existem determinadas, eu não diria desonestidades, mas determinados truques industriais que são bem passíveis de críticas. O Tarcísio agora mesmo falou a respeito de lâmpadas. Eu me lembro muito bem, numa ocasião, uma firma que fabricava lâmpadas, essas normais de filamento, fabricava lâmpadas para 110 volts para serem instaladas em São Paulo, onde é 127 volts. Né? Aí as lâmpadas duravam muito menos. E o pessoal, não, mas assim ela brilha mais. É claro que brilha mais, claro. A coitada está queimando. Brilha mais, mas dura menos. Ela está queimando em câmera lenta, mas está queimando, né? Agora, outra, digamos assim, outro truque que eu sujeito à crítica é sobre as lâmpadas econômicas. Elas têm uma parte eletrônica, elas têm o tubo do gás. Exato. Antigamente se vendia o soquete eletrônico, no qual você conectava o tubo. Quando um dos dois queimava, você trocava só um dos dois e o outro ainda continuava funcionando. Hoje eles estão fazendo a coisa compacta, de maneira que se queimar o tubo de gás ou se queimar algum componente eletrônico, você tem que trocar a lâmpada inteira. Que, na minha opinião, é uma coisa bem passível de crítica. E se existem agências que controlam o consumo, ou no controle de consumo de energia elétrica, etc., acho que deveriam dar uma olhadinha nesse ponto, viu, Tarcísio? E mais do que isso, também dá uma checada nessas lâmpadas que tem um índice de obsolescência forçada, ou seja, essas que contêm o tubo de gás, o sistema de vedação do tubo, ele não é mais tão bem vedado quanto antes. Porque se ele fosse absolutamente bem vedado, não teria por que queimar uma lâmpada dessa, né? Uma lâmpada fluorescente, ou uma dessas lâmpadas de gás econômicas, elas não têm por que queimar, não tem um componente físico, mecânico para queimar. Tem gás lá dentro, um gás que se ioniza, né? Tanto é que ele não queima, que quando a lâmpada queima, porque os terminais queimaram e não o gás lá dentro, se você segurar essa lâmpada na mão e você segurar com outra mão em algum terra, se tiver por perto um emissor de micro-ondas, desses de transmissão de antena para antena, a lâmpada acende. Então a lâmpada em si não queima. O que eles fazem é introduzir um índice de obsolescência forçadamente nas lâmpadas para fazer aquele gás ir escapando com o tempo. Não, na realidade é o filamento de partida que acaba sendo queimado. Mas de qualquer forma, precisaria dar uma checada aí no que está prometido na embalagem e no que ocorre realmente. Talvez aí um desses Metro da vida dar uma checada em várias marcas dessas que prometem uma coisa, mas na prática acaba acontecendo outra, né? Acho que em relação ao mundo da informática, muita coisa também ocorre nesse sentido. Exatamente. Um alerta aí para o pessoal ficar mais atento aí, fazer uns controles de qualidade e de observância àquilo que eles prometem, tá certo? Bom, com esse alerta, digamos assim, né? A gente encerra mais esse programa de hoje. Que é o número 278. Agradecendo a todos vocês, ouvintes, que ficaram plugados nessa última 1 hora e convidando a todos para que se pluguem no próximo Plug Eldorado. Obrigado a todos e até logo. Até logo, Pierluigi. Até logo, Tarcísio. Até logo, Alexandre. E até a semana que vem. Plug Eldorado, o mundo da informática, com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.